Recebemos agora a professora Ângela Paiva, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer tê-la conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando com a reitora, a professora Ângela Paiva, a respeito da situação de, acho que mais de 1.000 bolsistas, talvez quase perto de 1.500 bolsistas que têm o UFRN, que estão apreensivos em relação aos últimos cortes que têm sido anunciados pelo governo federal, como também a falta de liberação de algumas emendas parlamentares. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade de esclarecer sobre o financiamento e o orçamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que detém uma quantidade imensa de alunos, cerca de 45 mil alunos, e só de pós-graduação são cerca de 6 mil em mestrados e doutorados. Vejam bem, as bolsas, há notícias de que serão cortadas, nós não temos informação oficial sobre isso. Inclusive bolsas do CNPq, que são bolsas de pesquisa tanto para alunos de graduação quanto para nossos professores. Tivemos informação do secretário, professor Jailson, que esteve conosco na abertura de um grande evento aqui da Rede Nordeste de Biotecnologia, que é o Renorbio, que está acontecendo aqui em Natal. Ele esteve conosco e trouxe a informação do ministro Kassab de que essas bolsas de pesquisas não estariam ameaçadas, diferentemente do que a gente estava vendo nos jornais. As bolsas de pesquisa, então... Segundo o secretário, trazendo a informação do ministro, é que há um contingenciamento... Tecnologia e comunicação, né? Isso. E seriam mais essas bolsas ligadas à área científica, à área de pesquisa, A né? de pesquisa... Se não acontecer contingenciamento, ou seja, há um contingenciamento, houve um corte na ciência e tecnologia de 44%, e o Ministério tenta descontingenciar e pela programação dele não haverá cortes. Nosso temor é que realmente com o não descontingenciamento, por exemplo, do Ministério da Educação, bolsas para mestrados e doutorados, que são esses 1.300 bolsistas que nós temos na UFRN, por exemplo, não tenhamos o pagamento até o fim do ano. Até o momento, nós não contamos com essa possibilidade, porque em nenhum ano essas bolsas foram cortadas. E nós temos um decréscimo no orçamento da educação, não é no ano 2017, embora esse ano seja bastante grave. Nosso corte foi em torno de 12% de custeio. A CAPES, porém, tem mantido regularmente o pagamento de bolsas e ainda nessa semana, é importante informar, que nós recebemos uma complementação para manutenção de equipamentos multiusuários da ordem de R$600 mil, que é uma complementação para a pesquisa na universidade. Nossa preocupação com o orçamento é que o financiamento na universidade, ele está contingenciado, o custeio em 30%, nós recebemos liberação agora só de 70%, e no capital nós temos apenas 40% liberado, o que nos emperra em situações para a contratação de obras novas, por exemplo. Ou seja, para que o nosso telespectador compreenda, se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, tem uma expectativa em contar com 100% do recurso que estava planejado, na prática, até agora, só foi liberado pelo governo federal 40%. Do que é capital. Capital é aquilo que a gente destina para obras e equipamentos, mobiliário. Então, isso aí reflete no crescimento da universidade. Reflete no crescimento da universidade. E esse é um acúmulo desde 2015, porque já em 2015 nós tivemos 50% de corte e 16 para 17 foi cerca de 46% a menos. Portanto, nós temos um déficit da condição de ter obras novas, planejadas e equipamentos disponíveis para os nossos alunos e os nossos professores. Na visão da reitora, professora Ângela Paiva, isso diz respeito à crise econômica que tem levado a esses cortes ou é falta de prioridade do atual governo federal para com a educação do ensino superior, sobretudo as áreas de mestrado e doutorado tão importantes para a pesquisa do país? Houve corte. Não é só, é também uma questão de visão, porque olhando a questão de visão, a emenda constitucional 95, que a gente chamou a PEC do fim do mundo,
realmente abafa o orçamento da educação por muitos anos. É a PEC do teto dos gastos. Do teto dos gastos. Porém, mesmo sem a vigência da PEC dos gastos, o orçamento 2017, ele teve um corte para as universidades da ordem de 7% no custeio. Né? Como eu disse, no capital, o corte foi bem maior. Portanto, nós temos um ano de bastante dificuldades na gestão da universidade, porque nós estamos trabalhando com um planejamento estratégico e muito rigoroso para que a gente chegue ao final do ano com os compromissos cumpridos. Temos algumas universidades, eu saí da direção da Andifes há poucas semanas, e nós tínhamos os dados de que algumas universidades pagam suas contas normalmente até setembro, outubro, e não conseguirão pagar nem com os 100% do custeio liberado. Professora Ângela Paiva, reitora da UFRN, na sua avaliação, de modo geral, qual é o prejuízo que o Brasil, o país, pode ter na hora que há um recuo nos investimentos em educação, sobretudo na educação no ensino superior? Eu penso que e tenho dito isso muito claramente, esse é um grande equívoco do governo. Essa é uma falta de visão de futuro, porque tudo se planta a partir da educação. O Brasil tem uma taxa de escolaridade, de matrículas na educação superior, menor do que muitos países, inclusive da América Latina. Nós estamos na faixa, na média, de 17% de jovens de 18 a 24 anos que deveriam estar matriculados, que estão matriculados. A taxa hoje é 17% e o Plano Nacional de Educação prevê pelo menos 33% nos próximos 10 anos, dos quais só restam 8%. Então, essa falta de investimento vai implicar num comprometimento das metas do PNE e, portanto, o nosso país pode viver algumas décadas ainda de desenvolvimento bastante precário, porque a educação, que é a base fundamental para a empregabilidade, para a cidadania plena, essa educação vai estar com limites de oferta. Pois é, lamentável. E eu pergunto à professora Ângela Paiva, falando um pouquinho agora sobre alguns temas mais positivos também, o que é que a gente pode anunciar para o nosso telespectador em relação ao crescimento do Instituto Metrópole Digital, Me parece que vem algumas novidades por aí. Bom, a Metrópole Digital é um caso de bastante sucesso, um dos projetos estratégicos que estão no nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, e em 2011 ele foi formalmente aprovado pelo Conselho Superior, e o programa de empreendedorismo e inovação da universidade já vinha sendo trabalhado com empresas juniores, com estímulo à criação de incubadoras, e esse projeto do IMD hoje é uma grande oferta de cursos técnicos, graduação e pós-graduação na área de tecnologia da informação, em paralelo com a implantação de uma incubadora, que é em Nova Metrópole. Essa incubadora é a maior da universidade, com mais de 40 empreendimentos, com 7 empresas que já foram graduadas, ou seja, que saíram de lá com seu CNPJ amadurecido e qualificado e estão no mercado, não só no mercado brasileiro. Com vida própria, Com vida própria. E aí, uma consequência natural foi um trabalho que foi feito para que tivéssemos aprovado o primeiro parque tecnológico do estado do Rio Grande do Norte. Então, é um projeto de sucesso e nós queremos, com isso, transformar conhecimento em bens tangíveis para a sociedade. E qual é a importância desse parque tecnológico para o estado do Rio Grande do Norte? Acho que a gente tem que olhar isso na história da UFRN, que vai completar seus 60 anos no próximo ano, 2018, é um divisor de águas. A universidade é o local de produção de conhecimento, de ideias, e nós temos que estar comprometidos com o desenvolvimento econômico e social. Enquanto nós produzimos artigos e livros, isso é muito benéfico, mas aquele conhecimento ele precisa ser transformado em algo palpável, em soluções para os problemas tecnológicos e sociais que nós vivemos. Um parque tecnológico vem trazendo essa possibilidade.
os projetos desenvolvidos lá podem gerar, por incubação de grandes ideias, virarem negócios, e os produtos lá gerados, eles podem estar disponíveis, se comercializados via empresas, né? Ele tem que ser produzido pela empresa, porque eu chego a esse copo, até na universidade, a produção deste copo. Você cria, quem vai produzir crio, mas para o cidadão começar a utilizar aquele produto, tem que ter a parte empresarial. É como, às vezes, um medicamento que a partir de pesquisas nas universidades são descobertos, por exemplo, algumas curas, digamos assim, mas tem que ter a indústria, o setor empresarial. Exatamente. Que vai produzir e fazer chegar aquele conhecimento, o fruto daquele conhecimento à população, né? Então, o parque é esse espaço em que a academia, a universidade, o poder público, no caso, a Prefeitura de Natal, que aprovou o projeto de lei junto com a Câmara, contamos com todo o apoio dessas instâncias, e o setor privado vai se agregar para pegar esse copo que nós criamos pelo conhecimento que produzimos e transformar isso em um bem consumível pelas políticas públicas e pelo cidadão, pelo setor público, pelo setor privado. Muito bem. Temos perguntas de telespectadores para a reitora Ângela Paiva, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pergunta do Roberto, de Lagoa Nova. Ele pergunta se a reitora acredita que com os cortes a universidade vai ter que diminuir a quantidade de concursos públicos na universidade. Não creio. Até o momento não temos nenhum cenário sobre diminuição de concurso. Hoje nós temos autonomia para, gerada uma vaga, abrir concurso, tanto de professores quanto de técnicos. Só uma crise bastante dramática reduziria brecaria essa autonomia. No mínimo a reposição, né? A reposição nós temos garantido, então até o momento não temos. O que está mais difícil no cenário, nós avaliamos, são vagas novas nesses bancos. Nós temos pactuações feitas, e eu exemplifico, para o curso de medicina do interior e o curso de psicologia de Santa Cruz, nós precisamos de algumas vagas que ainda estão enganchadas, digamos assim, no Ministério do Planejamento. Por causa do problema de orçamento, então, eu não posso aumentar as outras 40 vagas novas de medicina no interior, enquanto não receber essas vagas. Agora, o banco que nós temos, a gente está utilizando com autonomia e esperamos que continuemos com essa autonomia para fazer os concursos. Professor Ângela, está chegando mais algumas perguntas, mas aí, objetivamente, ainda dentro desse assunto, existe algum estudo ou alguma expectativa do número que está para acontecer, digamos assim, se efetivar de novos aposentados, sejam professores ou mesmo funcionários da UFRN, que possam gerar novas vagas? Existe alguma estimativa? Olha, neste ano 2017, por exemplo? Nós temos uma universidade que vai fazer 60 anos e, portanto, nós temos cerca de 50% de professores potencial muito grande, num potencial bastante alto de aposentadoria, bastante alto. É tanto que hoje novos são 50%, mais ou menos 50% de pessoas com os direitos já de aposentadoria, segundo a regra vigente. E há também digamos assim, um certo espanto e temor pela reforma da Previdência, se ela vier a prejudicar os direitos já conquistados pelos servidores. Então, há uma tendência de aposentadoria, entretanto, a gente pede muita calma aos servidores. Eu mesma tenho tempo bastante para aposentar e ainda não aposentei, porque eu creio que os direitos adquiridos serão preservados. Não dá. Agora, gerando... Eu não vejo a professora, pelo menos por enquanto, ainda numa cadeira de balanço fazendo crochê, não. Acho que ainda tem muito a contribuir. Mas, professora, rapidamente tem mais algumas perguntas chegando, telespectadores. Pergunta da Clara, estudante de pedagogia da UFRN. Ela quer saber qual a atuação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em relação aos circulares e por que as mudanças que aconteceram nas linhas não foi debatida com os estudantes. Bom, eu diria que não foi debatido com o UFRN. Tá? Nós soubemos há poucos dias da implantação da linha, que haveria essa implantação. Nós temos um diálogo permanente com a Prefeitura, com os secretários e, normalmente, nós trabalhamos a cada ano, a cada início de ano, com a Secretaria para dizermos, vamos ter mais 4 mil alunos e nós precisamos dos ônibus, fazemos esse trabalho continuamente. Com a Secretaria. Nesta questão do circular e dessa linha expressa que foi criada recentemente,
Eu até recebi como uma boa surpresa, porque uma surpresa boa, porque realmente ter um expresso que chegue nas paradas onde tem maior número de usuários, né, de usuários do transporte, bom, mas o outro lado, que eu não sabia e recebi ontem uma reclamação, é que teria havido uma diminuição também dos outros que param em todas as paradas. Então, a nossa providência agora é conversar com a Secretaria para entender esse processo e vamos fazer uma pesquisa de opinião no campus universitário para ver o atendimento com esse modelo. E com isso nós vamos atuar junto à Secretaria para que o sistema de transporte melhore no campus. Muito bem, tem mais perguntas do telespectador. Lélio, lá do Panatis, na Zona Norte de Natal, gostaria de saber a opinião da reitora Ângela Paiva em relação à reação ou falta de reação dos universitários sobre as medidas tomadas pelo governo federal, pelo governo do presidente Michel Temer, em relação a cortes e contingenciamento. Ele pergunta em relação à apatia dos estudantes universitários. Olha, nós estamos num ano em que tem tanta mudança, tanta coisa em curso, que eu mesma, ao ler um jornal a cada dia ou ligar uma televisão, a gente se assusta com a velocidade com que as coisas estão acontecendo e a nossa atenção precisa ser redobrada. Eu não creio que, pode ser que a apatia esteja acontecendo em alguns setores, mas não está em todos os setores. Lembrem que no ano passado nós tivemos um ano bastante difícil e com muita atividade de reação ao que estava acontecendo no país. Nós tivemos greve dos técnicos, greve dos professores e ocupação de reitorias no Brasil inteiro, ocupação de escolas em relação às mudanças que aconteceram muitas delas contra a maioria da população. Então, esse momento em que nós estamos trabalhando, nós dirigentes estamos trabalhando com parlamentares, com o executivo, com notas públicas, né, de repúdio e de protesto em relação ao que está acontecendo. Agora, não concordo, a apatia, eu acho Pode haver alguns setores, mas não generalizados. Não generalizados. E mais, é tanta coisa para gritar que às vezes as pessoas ficam perdidas, né? Nós ficamos meio perdidos. E até são tantas denúncias de corrupção que às vezes aqui está chegando, apesar de ter a sua importância, é como se fosse mais uma, né? Tem pessoas que talvez entram no automático e não conseguem mais nem assimilar tanta informação. É muita informação a esse respeito. E muito problema para cuidar. Muito bem. Mais uma pergunta rapidamente aqui, do Lélio. Não, o Lélio já fez a pergunta. A pergunta agora do Marcelo, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se há alguma programação para recapeamento asfáltico interno ao campus universitário. Você está vendo a proposta de recapeamento? Sim, se há algum projeto para isso. Nós estamos com a licitação em fase conclusiva e nós já vamos começar. A prefeitura do campus que executa? Olha, na verdade o anel viário é um anel definido na cidade como um anel da cidade. Então seria a prefeitura de Natal. A atribuição seria da prefeitura. Então, a gente tem negociado com a prefeitura, mas, por fim, nós resolvemos fazer uma licitação, porque o usuário maior, mais constante, é a população universitária e nós vamos contratar. Entretanto, não pode ser uma obra que se faça agora na hora das aulas. Nós começamos o semestre 24 de julho. Eu não posso interditar todas as vias para uma obra dessa. Então, está havendo todo um planejamento para, por partes, irmos fazendo. Qual é a nossa prioridade primeira, definida com a Superintendência de Infraestrutura? A parte perto da Praça Cívica, a Escola de Música, porque em breve nós teremos lá a nossa Cientec. Então, agora em outubro, né? Em outubro. Então, nós precisamos estar com aquele pedaço pronto, mas eu não posso estar com interdição em todo o anel viário do campus, porque a gente geraria um problema muito sério para quem acessa o campus. Muito bem. Só agradecer agora, né, produção? Acabou o tempo. Eu quero agradecer a participação da professora Ângela Paiva, reitora da UFRN, pelos esclarecimentos aqui, informações compartilhadas com os nossos telespectadores do nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Eu agradeço, acho importante também noticiar que nós vamos participar, Rio Grande do Norte e o UFRN, do Campus Party, que é um grande evento da área de tecnologia
de tecnologias da informação, gerando soluções para os problemas. E amanhã estarei apresentando no Campus Party de Salvador o nosso case de empreendedorismo e inovação, que é o Metrópole Digital, numa mesa redonda. E o próximo virá aqui para... Será em abril do próximo ano, aqui em Natal. Maravilha, um evento importantíssimo.